Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. A loucura do direito, encontros e desencontros entre os saberes da mente e da lei, é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental, instituído pela Portaria 787/2021, composto pelo Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Comissão Integrada de Saúde Mental do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, e coordenado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E tem por objetivos articular e sensibilizar, por meio do GMF, o sistema de justiça, poderes públicos, a sociedade civil, para debater caminhos e também fortalecer ações para a construção de políticas antimanicomiais e o redirecionamento do tratamento à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, a partir do paradigma antimanicomial e respeito aos direitos humanos. Nós agradecemos as presenças de todos e destacamos aqui a participação de Sua Excelência, o senhor desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, que é supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Estado do Ceará. Desembargador, boa noite, bem-vindo. Nós teremos agora o painel Por uma Sociedade Sem Manicômios. A nossa mediadora é a doutora Poliana Lima Alves, coordenadora adjunta do Eixo de Cidadania do Programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, PNUD. Doutora Poliana, boa noite, bem-vinda. A partir de agora, a condução dos trabalhos será da sua responsabilidade. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todas e a todas que estão nos assistindo. Inicio saudando todas as autoridades presentes e, uma vez mais, parabenizando o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no nome da desembargadora presidente e do desembargador Henrique Jorge, pela realização do evento. Também não poderia deixar de parabenizar minha colega de programa Fazendo Justiça, a doutora Nádia Bortolotti, pelo primoroso trabalho que vem sendo realizado no estado do Ceará e em nossos esforços conjuntos para a criação de uma política de atenção e cuidado em saúde mental no estado. É um enorme prazer hoje estar mediando essa mesa denominada Por uma Sociedade Sem Manicômios, que contará com 2 subtemas. O primeiro, a exclusão dos indesejáveis, o que nos ensina a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, com Daniela Arbex. E o segundo, é possível a conciliação entre medidas de segurança e a lei antimanicomial, com a doutora Patrícia Magno. Uma alegria estar na presença dessas 2 potências de mulheres que tanto admiro. Me chamo, como disse, Poliana Alves e venho nos últimos 15 anos atuando com políticas penais e a garantia de direitos sociais. Inicio rapidamente trazendo meu lugar institucional, um dos apoiadores desse grandioso evento. Hoje estou como coordenadora adjunta de uma das áreas de atuação do programa Fazendo Justiça, o Eixo Cidadania, responsável pela implementação de políticas de cidadania para pessoas em privação de liberdade. Em breves linhas, a atuação de nosso eixo se concentra em 4 grandes áreas, a saber, políticas de cidadania e garantia de direitos, compreendendo o conjunto de políticas públicas que devem ser asseguradas às pessoas privadas de liberdade, política de atenção às pessoas egressas do sistema prisional, voltada ao fomento e à qualificação dos escritórios sociais, ao aprimoramento de outras iniciativas existentes destinadas às pessoas egressas e estímulo à formação de redes de organização da sociedade civil, com vistas à implantação e fortalecimento de uma política nacional. A potencialização da atuação do Poder Judiciário, com especial destaque às inspeções judiciárias e, finalmente, o aprimoramento dos mecanismos de participação e controle social. O trabalho desenvolvido pelo Eixo se insere no programa Fazendo Justiça, fruto de parceria entre CNJ, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, e conta ainda com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ciente da urgência em enfrentar o estado de coisas inconstitucional presente em nosso contexto de privação de liberdade, o programa Fazendo Justiça não poderia deixar de olhar de forma responsiva e crítica para um público comumente invisibilizado nas políticas penais, as pessoas em sofrimento mental em conflito com a lei.
O eixo de cidadania do programa Fazendo Justiça, juntamente com o DMF e o OMF, estão envidando esforços para focar nessa pauta, como apresentado na fala de abertura do Dr. Lanfred na noite de ontem. Um olhar cauteloso para nosso passado permite que identifiquemos pontos que demandam redesenho de nossas rotas, e assim foi com a política de saúde mental em nosso país. De início, gostaria de reiterar a importância dos marcos legais atinentes à temática, frutos de uma luta histórica da área da saúde contemplada pela Justiça. Sem dúvida, no âmbito do Poder Judiciário, reforço a Resolução 113 do CNJ e a Recomendação 35 do Conselho Nacional de Justiça, que internalizam os ganhos de nossa reforma psiquiátrica. Somada à LBI, a Lei 10.216 e aos demais normativos nacionais e internacionais, brilhantemente elencados ontem pela doutora Adriana Aenco. Estamos passando por um momento difícil de nossa história, que nos convida a destacar a importância de nossos normativos no campo da saúde e saúde mental, especialmente às pessoas em conflito com a lei, para que não tenhamos retrocessos. Compreendemos que temos hoje um arcabouço jurídico que propõe que o modelo de execução da medida de segurança tenha por base os elementos norteadores da reforma psiquiátrica, quais sejam desinstitucionalização, negação do caráter terapêutico do internamento como regra e redirecionamento do modelo assistencial à saúde mental em serviços substitutivos em meio aberto. E por que, então, ainda temos aproximadamente 2.305 pessoas no país em medida de segurança e 425 em tratamento ambulatorial? Gostaria de aproveitar o evento e as reflexões e indagar. Que periculosidade é essa que aprisiona tantos corpos, mas não todos os corpos? Ao analisar nossa história, identificamos que a política de saúde mental no país esteve centrada na lógica da segregação de pessoas em hospitais psiquiátricos. O afastamento do convívio social era a solução central, aliada aos desejos da população. Os manicômios, como todos sabem, acabavam se transformando em prisão perpétua, com a conivência dos familiares, da classe médica e da justiça. Hoje, uma de nossas convidadas, que apresentarei a seguir, relembrará uma triste passagem de nossa história referente ao manicômio de Barbacena, que por 8 décadas foi palco das maiores violações de direitos humanos, resultando na morte de mais de 60 mil pessoas. Me lembro da vez que li o livro de Daniela Arbex. Na ocasião, eu já atuava no tema e não vou mentir que usava o livro para levar a palavra para aqueles que ainda fechavam os olhos para a pauta. Um combo infalível, o Holocausto Brasileiro e a Casa dos Mortos, da Débora Diniz, que veio um pouquinho depois. Imaginem vocês minha alegria de mediar a mesa com Daniela Arbex e com Patrícia Magno, que possuem um dos projetos que mais admiro no Rio de Janeiro. Mas confesso que já há algumas semanas, e olha que curioso, ao pensar no evento, só consigo lembrar de uma música de um dos grandes filósofos de nosso tempo e mestre da Universidade de Coimbra, o cantor Emicida. E vou citá-la também, inspirada e acolhida pela colega que me antecedeu ontem, doutora Carolina, que chamou Pink Floyd. Em sua música Princípia, do álbum Amarelo, ele inicia contando uma passagem da primeira vez que ele esteve na África. Conta de sua visita em um museu em Angola, chamado Museu da Escravidão. E que naquele lugar tinha uma pia com um desenho na parede que dizia que os negros foram ali batizados e, por uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que não tinham alma. Emicida conta que foi ali que entendeu a sua missão, que toda vez que ele pegasse uma caneta e um microfone, sua missão seria devolver a alma de cada um dos seus irmãos e irmãs que foram vítimas da maior atrocidade de nosso tempo. Essa passagem não sai da minha cabeça. E acredito eu que quando nos deparamos com o livro ou o documentário da Daniela Arbex, ou assistimos Em Nome da Razão, ou Casa dos Mortos, da Débora Diniz, ou então pisamos em hospitais de custódia ou nos cárceres, sabemos que a maior parte do público possui uma cor, e que canetas e laudos seguem assinando o destino desses corpos. Acho que minha inquietude se inspira com a música do Emicida para que lembremos dos 60 mil de Barbacena e todas e todos os outros corpos que foram mortos quando deveriam ser cuidados por nossas políticas públicas e pela sociedade de modo geral. Sabemos que para a produção de saúde mental, interfaces importantes e necessárias precisam ser feitas com o campo dos direitos humanos, da assistência social, educação, justiça, trabalho e economia solidária, habitação, cultura, lazer e esportes. Todas as políticas que asseguram a redução das desigualdades sociais e que proporcionam melhores condições de mobilidade, trabalho e lazer são fundamentais nesse processo. Essa mudança no modo de encarar o cuidado às pessoas com sofrimento ou transtorno mental há de se revelar também nas políticas públicas.
Acredito que nossa triste história passada, mas também a manutenção desse tratamento asilar que se perpetua ainda em nosso presente, nos convida a repensar a institucionalização, bem como ressalta a importância de inspeções em unidades de privação de liberdade que seguem implementando violações e torturas. E, finalmente, a importância de um trabalho urgente focado na desinstitucionalização. E pensar na desinstitucionalização não pode e nem deve ser um trabalho de apenas um órgão. Trata-se de um trabalho em rede, onde judiciário, saúde, assistência e a comunidade se engajam para a garantia da atenção e do cuidado em liberdade. Sabemos que quando pensamos em pessoas em sofrimento mental, ainda que em conflito com a lei, seguimos com uma demanda central, qual seja saúde. Até porque a saúde tem muito a nos ensinar sobre cuidado no território. Fanon, em seus escritos sobre alienação e liberdade, nos ensina que a colonização é um sistema predatório e a violência faz parte de sua dinâmica. Angela Davis nos relembra que essa violência tem cor, gênero e classe. E me pergunto, até quando vamos aceitar a violência institucionalizada como uma forma de fazer política? E até quando essa violência em nosso país terá cor, raça e etnia? E, finalmente, até quando as questões de gênero, suas interseccionalidades e todos os marcadores sociais da diferença serão invisibilizados? Como o Dr. Lanfred muito bem destacou em sua fala de abertura, falar sobre saúde mental é falar sobre todos nós, do nosso dia a dia, tal como falar sobre liberdade. São dimensões de uma mesma humanidade que nos atravessam cotidianamente. E para olhar atentamente para o nosso passado e ouvir um pouco de experiências do nosso presente, apresento as ilustres convidadas da nossa mesa de hoje. Primeiramente, Daniela Arbex, jornalista, escritora e documentarista, autora dos livros Holocausto Brasileiro, eleito o melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e segundo melhor livro-reportagem no Prêmio Jabuti em 2014. Cova 312, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Livro-Reportagem, e Todo Dia, a Mesma Noite, livro que narra a história não contada da Boate Kiss. Tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles 3 prêmios ESSO. E doutora Patrícia Magno, defensora pública do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela UFRJ e autora da tese Nas Trincheiras da Luta Antimanicomial, uma sistematização de experiências da Defensoria Pública nos manicômios judiciários do Rio de Janeiro. Doutora Daniela, a palavra está com a senhora. Bom, primeiro eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui essa noite, conversando sobre uma temática tão importante, tão universal, que é a saúde mental, né? Que nos atravessa e atravessa, acho que todas as famílias brasileiras. E para contar um pouco dessa história, a gente não tem como não falar do nosso holocausto, do holocausto brasileiro, né? E do nosso passado tão recente. Então, eu trouxe hoje, primeiro agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu trouxe hoje um pouquinho dos bastidores do que foi contar essa história, apresentar esses rostos para o Brasil e dar nome a quem não tinha sobrenome e, de alguma forma, resgatar um pouco da dignidade que essas pessoas perderam ao longo de todas as décadas e décadas de institucionalização. A gente treinou bem direitinho, vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Eu vou tentar abrir o slide, qualquer coisa eu peço socorro da Marina, gente, mas nós treinamos, vamos lá. Bom, vamos lá, minha gente. Então, o Holocausto Brasileiro conta a história da morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil. Um hospício localizado em Barbacena, Minas Gerais, que foi criado em 1903, mas que viveu uma história de extermínio entre 1930 e 1980. Um lugar que foi projetado inicialmente para ter 200 vagas, mas que atingiu a marca de 5 mil pacientes no início da década de 60. Um lugar onde homens, mulheres e crianças morreram de fome, diarreia, tortura, eletrochoque e frio. Nessa foto que vocês estão vendo, à minha direita do vídeo, um paciente está bebendo água do esgoto que cortava os pavilhões. E eu digo sempre que se essas fotos não existissem, depois eu vou contar a história dessas fotos para vocês, seria muito difícil, mesmo com a qualidade dos documentos que eu consegui reunir e a escuta qualificada que eu consegui oferecer, que a gente conseguisse acreditar que alguma coisa dessa dimensão aconteceu no nosso país. Então, essas fotos elas foram fundamentais e depois eu vou explicar o porquê. Bom, gente, da onde que vinham essas pessoas?
Da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do colônia, os candidatos a pacientes do colônia, também eram encaminhados para lá de trem em vagões de carga. Eles vinham dos 4 cantos do país. A maioria não sofria de doença mental. Então, quem eram essas pessoas? Eram negros, principalmente, pobres, homossexuais, militantes políticos, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, todo tipo de indesejável social, inclusive os chamados insanos, eles eram candidatos para ser encaminhados para esse lugar. E foi Guimarães Rosa, o nosso grande escritor brasileiro, quem criou essa expressão trem de doida para referir-se exatamente ao caminho para a morte, para falar desse trem da solidão coletiva, para falar do único trem do Brasil que só fazia viagens de ida. Documentos que eu encontrei no Arquivo Público Mineiro, gente, como esse de 1911, confirmam a falta de critério médico para a internação dessas pessoas. Nesse documento público, uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, ela foi mandada para o colônia porque ela tinha calma e tristeza como sintoma. Então, esse foi o motivo pelo qual ela foi encaminhada para lá. Bom, como é que foi o meu primeiro contato com o Holocausto brasileiro? O meu primeiro contato com o Holocausto brasileiro, ele se deu em 2011, em 2011, quando eu tive acesso às fotos que foram tiradas por esse fotógrafo Luiz Alfredo, dentro desse hospital em 1961. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Só para eu ter esse retorno. Professora, tá saindo só um ruído. Vocês não Um estão leve ruído do seu áudio. Mas tá dando para ouvir? Tá dando sim. Ah, então tá, ok. Então vamos lá. Em 2011, eu tive acesso a essas fotos que foram feitas nesse hospital em 1961. Então, vocês vejam que eu conheci essas fotos 50 anos depois que elas foram tiradas. E eu fiquei, assim, muito impactada quando eu vi essas imagens, porque eu não conseguia enxergar nessas imagens um hospital. Eu procurava o hospital e falava, mas que hospital, meu Deus? Isso aqui me parece um campo de concentração. E a primeira coisa que eu quis fazer a partir do momento em que eu vi essas fotos, era buscar esses sobreviventes. Era falar com essas pessoas, era tentar encontrar essas pessoas, se é que existiam sobreviventes. Mas eu não queria qualquer sobrevivente, eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. E aí, gente, a minha busca, claro, começou com o fotógrafo, autor dessas imagens, que está vivo. Ele mora em Niterói, hoje ele tem mais de 80 anos, e foi um momento em que, a partir das memórias dele, eu pude dar início à minha busca. E olha o que ele fala, gente, das fotos mais dramáticas da carreira dele. Ele fala que muitas vezes ele saía para uma pauta sem saber o que encontrar, e que em Barbacena isso também aconteceu. Mas para ele, aquilo não era, aquilo era um assassinato em massa, né? Então, aquilo era um crime, um assassinato em massa. Ele ficou muito impactado a partir desse trabalho, acho que foi o trabalho mais forte que ele já fez, mais importante, porque ele é o autor do principal conjunto de imagens que existe sobre Barbacena. Então, ele fez um registro histórico fundamental, embora naquele momento não soubesse disso. E aí, gente, com as fotos dele nas mãos, eu fui para Barbacena para pedir ajuda de funcionários do hospital, da população de Barbacena, ex-funcionários, para que, vendo aquelas fotos, eles conseguissem me ajudar a identificar algum rosto. Né? Numa busca de 5 décadas depois, eu sabia que seria uma busca difícil, e eu bati muitos endereços errados. E as pessoas diziam, não, mas esse aqui é o seu fulano, eu tenho certeza é ele, não mudou nada. E eu chegava lá, não era. Mas essa é a dona fulana, vai lá que você vai conseguir. E eu chegava lá, não era. Mas quando eu achei o primeiro sobrevivente fotografado pelo Luiz Alfredo, olha quem foi, gente. Foi o Machadinho. E foi um momento em que eu digo que é um dos mais impactantes para mim. Porque foi quando a minha ficha caiu de que aquilo realmente tinha acontecido. O Machadinho, gente, a história dele é a confirmação de que existe sim prisão perpétua no Brasil. Porque ele foi mandado para lá na década de 60
acusado de ter colocado veneno na bebida de alguém. É claro que isso nunca se comprovou, mas vocês percebam que ele é negro e ele era pobre. Então, Machadinho foi encaminhado para lá e ele ficou 50 anos institucionalizado nesse lugar, onde ele acabou morrendo, mais de 50 anos, onde ele acabou morrendo o ano passado. A segunda sobrevivente que eu encontrei foi a Sônia, uma mulher incrível, que eu fiquei muito comovida com a história dela, porque ela era considerada a benzedeira do grupo, era a mulher que curava sem remédio, mas um dos momentos, para mim, mais emblemáticos da história dela nesse lugar foi quando ela engravida dentro desse hospital e ela, então, chega no pátio com a barriga toda suja de fezes. E todo mundo fica horrorizado com aquela imagem e pergunta para ela, mas por que você está fazendo isso? E a mulher considerada louca acabou dando a resposta mais lúcida que eu já ouvi. E ela disse sim, porque este aqui é o meu repelente humano. Porque suja assim desse jeito, ninguém vai fazer nada com o meu bebê. E foi assim que ela conseguiu proteger a gravidez dela até o final, mas ela não conseguiu impedir que o bebê dela fosse doado ao nascer. Sobreviventes que eu encontrei de um grupo depois, que foram 20 sobreviventes que eu encontrei inicialmente, de 160 remanescentes do período. E o cabo foi o terceiro sobrevivente que eu encontrei. E o cabo, gente, foi mandado para o Colônia pela caneta de um delegado, mais uma vez, sem nenhum critério médico para a internação das pessoas. E ele foi mandado para lá pela caneta de um delegado e foi considerado um paciente mudo durante 21 dos 34 anos em que ele esteve internado. Só que um dia ele soltou a voz ouvindo uma banda de música da Polícia Militar. E o funcionário levou o maior susto, perguntou para ele, mas por que você não disse que falava? E ele respondeu, uai, nunca ninguém perguntou. Então, Cabo, a história do Cabo, esse é só um trechinho da história de um homem que foi considerado mudo por mais de 2 décadas dentro de um manicômio, porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. História que me comoveu muito e que eu precisava entender era o destino das crianças que foram levadas para o Colônia. Diferente dos adultos, que em sua maioria não sofriam de doença mental, as crianças, na sua maioria, elas tinham algum tipo de deficiência física ou mental. E elas eram despachadas para lá pelas famílias que tinham vergonha desses filhos, né? Como se fosse um pedaço de lixo que você pudesse jogar fora, né? E eu queria muito entender quem era esse personagem da foto, que foi fotografado com o corpo coberto de moscas e deu ao fotógrafo que fez essa imagem já em outro período da história. Olha, gente, já é em 1979 essa imagem. Então, vocês vejam que veio a ditadura e blindou o hospital. Depois de 1961, a imprensa só consegue voltar a entrar no hospital em 79. E aí houve esse registro. E eu queria entender o que aconteceu com aquela criança e com todas as outras que foram mandadas para lá. E eu acabei encontrando esse personagem vivo e em Belo Horizonte, num lar abrigado. Inclusive, o Silvio, que é esse personagem, ele aparece no filme do Elvésio Raton, Em Nome da Razão, que a doutora Poliana, inclusive, cita. Ele aparece pequenininho no filme. E aí eu encontrei, então, um menino, né? E aí eu quis entender por que o Silvio estava no hospital vestido com um vestido de menina. E aí eu fui descobrir que ele estava vestido assim porque ele foi criado na ala feminina do hospital como uma menina. Também queria muito entender qual foi o destino dos bebês que foram doados ao nascer. E aí, a partir disso, eu fui em busca da Débora Aparecida, que é um desses bebês. Até os 25 anos, a Débora não sabia que ela era filha da loucura. E aí eu acabei descobrindo o paradeiro dela e descobrindo que ela era filha de uma das pacientes mais complexas do Colônia, que era a Sueli Rezende. Ela também está no filme Em Nome da Razão. E o Elvésio Raton, que é o diretor, ficou muito emocionado ao ler meu livro e encontrar a filha da Sueli no livro. Então, foi incrível para ele. Então, gente, eu fui contar a história dessas 2 mulheres que nunca se viram e sempre se amaram. E o mais incrível da história delas é que o prontuário médico da Sueli conta
que a cada aniversário dessa filha que foi arrancada dela, ela tinha uma crise. E ela dizia, hoje a minha filha Morena faz 1 ano, hoje a minha filha Morena faz 5 anos, hoje a minha filha Morena faz 15 anos. E bem próximo de morrer, ela dizia, uma mãe nunca se esquece de uma filha. Ainda em Barbacena, eu fui atrás de pessoas que me ajudassem a contar o que aconteceu dentro desse hospital, que foram testemunhas dessa história. E eu acabei encontrando a Marlene Laureano, que foi contratada pelo Estado de Minas Gerais em 1975 para ser uma atendente psiquiátrica, embora ela não tivesse menor formação para isso. E uma das coisas que a Marlene fazia nesse hospital era essa aqui, gente. Tirar o capim onde os pacientes dormiam para secar, colocar o capim para secar, para que pudesse ser reaproveitado à noite. E mais uma vez eu digo que se as fotos do Luiz Alfredo não existissem, seria muito difícil que a gente acreditasse que as camas foram substituídas por capim. E aí a foto está aí para mostrar e ela fala sobre como era para ela fazer esse trabalho e trabalhar num lugar que não tinha roupa para todo mundo, não tinha comida suficiente para todo mundo. Tem um documento emblemático que está no Museu da Loucura, que é esse que está aqui, que é do final da década de 50, em que o governo de Minas Gerais, através do seu Departamento de Saúde, admite que, em função da superlotação nesse hospital, que à medida que eles encontraram, quer dizer, a política pública que foi criada para atender essas pessoas, a medida mais econômica e mais eficiente que eles encontraram foi o leito-chão, que é exatamente a substituição de camas por capim. Então, é oficial, né? É incrível porque é oficial, é com consentimento do Estado, é com uma orientação do Estado para que isso fosse feito, para economizar espaço num lugar onde não cabiam mais pessoas. Uma outra questão importante que eu precisei levantar, investigar, era a questão da venda de cadáveres. Porque a matéria que as fotos do Luiz Alfredo ilustram na revista Cruzeiro, na década de 60, se falava que existia a possibilidade desses corpos serem vendidos. Só que eu sou uma jornalista investigativa, eu não podia reproduzir minha informação sem prova. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma ampla pesquisa nos arquivos do hospital. Naquele momento, a gente contou com a ajuda da coordenação do Museu da Loucura e nós chegamos a 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 e 1981. E aqui, gente, a gente conseguiu até o levantamento estatístico. Então, por exemplo, esse que está à minha esquerda, no ano de 69, a Faculdade de Medicina de Vassouras comprou 63 corpos, Valença 75, a FMG 4, mas foi a maior compradora de cadáveres do Colônia, mais de 500 corpos ao longo desse período. E ali o total em peças e o preço que foi pago. E à minha direita, a gente tem, inclusive, o nome das pessoas que foram, dos cadáveres comercializados, total em peças e total em cruzeiros. Então, agora a gente podia, sim, afirmar que os corpos foram vendidos nesse hospital. Gente, ainda em Belo Horizonte, eu fui atrás de testemunhas de pessoas que pudessem compartilhar informações e acabei encontrando alguns ex-estudantes de medicina, né, da UFMG, que falavam sobre a chegada desses corpos para que eles pudessem estudar, né, nas aulas de anatomia, mas que, apesar do estado em que os corpos estavam, eles não podiam imaginar o que se passava por trás dos muros desse hospital. E aí, nesse processo, eu fui ouvindo vários profissionais da área da saúde, psiquiatras, e pessoas que foram importantes durante esse período do início das denúncias envolvendo esse lugar. Eu cheguei ao Antônio Soares Simone, um psiquiatra que foi o responsável por convidar para vir ao Brasil o Franco Basaglia. Basaglia
eu acho que todo mundo aqui deve saber, ele era um ícone, né? Um psiquiatra italiano, um ícone na luta pela humanização dos modelos de atendimento. Ele já tinha feito a reforma psiquiátrica na Itália, e quando o Simone convida ele para vir ao Brasil, ele aceita, e o Simone, então, resolve levar o Basaglia no Colônia, em Barbacena. E o Basaglia, gente, achou que ele ia ver mais do mesmo. Afinal de contas, ele sabia tudo de hospício, ele já tinha feito a reforma psiquiátrica lá, ele já tinha colocado as paredes abaixo, né, literalmente abaixo, enfim. Só que quando ele chega no Colônia, ele fica muito impactado, porque ele nunca tinha visto nada parecido. E é ele a primeira pessoa pública que vai dizer... que vai chamar aquele local de campo de concentração. Então ele diz, estive hoje num campo de concentração nazista, em lugar nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa. Eu digo, gente, que esses profissionais, esses psiquiatras, junto com toda a mobilização dos trabalhadores de saúde mental, dos trabalhadores da saúde, eles foram os responsáveis por um movimento de mudança, de reforma psiquiátrica, né, de humanização desses modelos, que começa no final da década, então, de 70, em 79, em Minas Gerais, e mais tarde alcança outros estados do Brasil. E eu chamo, então, esse grupo de insurgentes. Só que olha como é que a gente como é que nós demoramos a mudar paradigmas, né? Só em 2001 foi aprovada no Brasil a Lei de Atenção ao Portador de Transtorno Mental. Então, é impressionante como a gente demorou 2 décadas para criar um novo olhar para essas pessoas. Um novo olhar, entre aspas, porque até hoje essa lei ela é mal compreendida e ela é usada politicamente para dizer que foi a lei que colocou doido na rua. Não foi a lei que colocou doido na rua, foi a lei que propôs a extinção dos leitos de baixa qualidade, porque, afinal de contas, o hospital não é local de moradia. E, claro, se feriu muitos e muitos interesses. Bom, gente, a partir daí, eu lanço, então, o Holocausto Brasileiro no Brasil em 2013, em Portugal no ano seguinte, e a gente, então, faz um relançamento em 2019, e muita coisa acontece a partir da divulgação desse trabalho. A principal foi o lançamento do documentário Holocausto Brasileiro pela HBO, que foi um convite que a HBO me fez logo que eu lancei o livro, né, para que ela queria adaptar essa história, fazer um filme dessa história, e eu disse para ela, então, que eu queria que a gente poderia conversar sobre isso, mas eu queria que quem fizesse tivesse o cuidado que eu tive, eu queria acompanhar. Então, eles me convidaram para dirigir, enfim, foi um processo muito especial. Mais especial do que aconteceu de lá para cá, além da gente ter colocado de novo na agenda pública brasileira o debate em relação à humanização desses modelos e toda uma discussão necessária, e a gente hoje está vendo todos os riscos de retrocesso de tudo isso que foi feito, foi que as pessoas que tiveram contato com o livro começaram a descobrir dentro do livro parentes, descobrir que tiveram pessoas da família internadas nesse lugar. Então, esse movimento existe até hoje, de pessoas que ainda descobrem, lendo o livro, que tiveram pessoas nesse lugar e que estão em busca de saber onde que elas foram enterradas. Eu recebo mensagens todos os dias. E uma das mensagens mais comoventes para mim, que eu recebi nesse período, foi do filho de um leitor dizendo: olha, Daniela, eu dei seu livro de presente para o meu pai e ele, então, acabou encontrando a foto da mãe dele no livro. Isso, para mim, também foi muito impactante. Ele ainda brincou, falou: o que eu faço? Eu falei: eu não sei, mas se você quiser, eu posso ir até aí conversar com ele, ele é daqui da minha cidade. E aí eu disse para ele: olha, quando a gente for fazer o documentário, eu vou convidar seu pai para conhecer o hospital. E eu queria que a Mariana trouxesse para a gente, eu trouxe um trechinho do documentário para vocês assistirem, exatamente no momento em que ele entra no hospital. Vocês vão perceber que eu pergunto para ele: quem colocou sua mãe aqui? Foi seu pai? E ele diz que não. Então vamos ver o que acontece a partir daí. Vamos lá.
sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem uma funcionária, que são as putas mais ordinárias. Eu nunca imaginava que um dia entrar nesse local aqui me traz recordações tristes. Aqui onde esteve minha mãe. Foi seu pai que mandou ela pra cá? Não sei se foi, não. Eu não posso garantir porque eu era pequenininho, não tinha condições de saber. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Ontem eu estava lendo o livro, né, antes de vir para cá. Daí o Bernardo, meu filho de 8 anos, chegou. Aí, meu pai. Daí eu mostrei, filho, aqui, ó. Essa aqui é sua bisavó. Mostrei a foto. Né? Ele falou, pai, como é que ela fez para participar disso? Não, filho, ela não participou disso. Ela esteve lá e viu uma foto de uma cela, né? Pai, por que ela estava lá? Falei, diziam que ela era louca. Né? Daí eu falei, uai, mas eles prendiam os loucos? Por que eles prendiam, filho? Porque ele pensava diferente, via um mundo diferente. Né? Você entendeu? Eu falei, não, nem eu, filho, nem eu. Aqui era o quê? Outro dormitório. Mas aqui só os indigentes, né? Hein? Aqui é... Mas quem não era, né? Talvez eu tinha 9, 57, 58. Mas o nome dela tá aí. Não. Deve ter vindo pra cá como indigente. Vê a data aí, a gente consegue localizar. 57, 58? É. A quem servia esse sistema, né? Matrícula de loucos e indigentes. Preta, preta, branca, parda, preta. Não dá pra achar, não. Até fico mais calmo. É muita gente, né? Pai. O quê? Olha minha mãe. Entrou em julho de 56. Casada, tá vendo? Tá vendo? É casada. O meu pai dela como indigente, tá vendo? Retratação no nome, aviso pedido verbal do esposo da paciente, Jorge Severino. Vou. Onde é que fica aqui? O que fez aqui? Quem trouxe ela pra cá? Oi? Quem trouxe ela pra cá? Deixa eu ver. Aqui. Não, eu vou pedir, né, a alteração do nome dela, porque aqui constava Leonor Correia de Castro. Aí alteraram, né? Eu levo o Correio de Almeida. Aqui. A vista pedido verbal do esposo da paciente, Sr. Jorge Severino de Almeida. Foi cruel, não foi? Escondeu-se de mim. É. Eu não sabia que tinha mãe, tá vendo? Escondeu-se de mim. É. Eu dormi na rua, sabia que tinha mãe. Com 9 anos. É.
pessoal? Tá dando para ouvir? Eu aproveito para avisá-la que temos mais 5 minutos. Então, para terminar, gente, eu trouxe esse trechinho do documentário para vocês entenderem como é que esse hospital atravessou a vida de milhares e milhares de brasileiros. Nesse caso, Zé Carlos, a gente descobriu que o pai dele levou a mãe dele para lá porque ele queria ficar com a amante. Gente, nós estamos falando de ontem. Nós não estamos falando do século XIX, nós estamos falando de ontem. E aí, em função disso, ele era muito pequenininho, ele não sabia nada sobre a mãe, perdeu todos os vínculos com essa mãe. E aí, o que aconteceu? Só que logo depois que ela é internada, uns anos depois, o pai morre e a madrasta coloca ele na rua. Então, ele fica dos 9 aos 18 anos na rua, só foi alfabetizado aos 18 e achando que não tinha mãe. E aí ele só vai descobrir a história dele a partir do momento em que ele encontra a foto dela no livro e ele vai atrás. Mas ninguém tinha a mínima ideia, muito menos nós. Queria descobrir em frente às câmeras que foi o pai que colocou a mãe ali. E mais, tem uma ressalva. A pedido do marido da paciente, é para que fosse alterado o sobrenome dela de casada para o de solteira, para que ela não fosse encontrada. Então, eu acho que esse é o grande exemplo da dor que esse hospital impôs e de que esse modelo excludente impôs para milhares e milhares de pessoas. Eu costumo dizer que nós temos uma dívida histórica com essa população. Para terminar, aproveitar bem meus 5 minutinhos, eu queria citar um trechinho de uma carta que foi escrita por um psiquiatra, inclusive, eu nem pude mostrar ele aqui porque eu tinha que reduzir a apresentação, né? Mas esse psiquiatra resolveu escrever uma carta para o Soroco, que é um personagem do Guimarães Rosa, do conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, não sei se vocês já ouviram falar. E ele resolveu atualizar o Soroco do que estava acontecendo por aqui, depois de tantas mudanças, né? E de alguns avanços. E ele diz mais ou menos assim: meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Estive hoje no lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram os pais, as mães e os filhos de um incontável número de pessoas. Sabe o que eu encontrei lá? Um centro psiquiátrico, um hospital de clínica médica e cirúrgica. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente. Chama-se Museu da Loucura. Está lá para lembrar uma época, para não deixar esquecer. É um templo dedicado à loucura, não à loucura de pessoas como sua mãe e sua filha, mas a nossa loucura, Soroco, a loucura dos chamados normais. Obrigada, gente. Maravilhoso, Daniela. Fiquei até arrepiada com esse final. Enfim, eu acho que só para aproveitar esse momento e dizer que também as dúvidas podem ser feitas no chat. Daniela tem inúmeros elogios à sua apresentação e à sua potência também no chat. E aí já passo para a doutora Patrícia, e após essa rodada, como mencionei, a gente faz uma rodada de perguntas. Doutora Patrícia, por gentileza, está com você. Bom, eu estou aqui respirando, né? Porque uma das características mais importantes do defensor de direitos humanos é não perder a capacidade de se indignar. E eu acho que essa fala, Daniela, me reacendeu, né? O porquê que eu estou nessa luta antimanicomial há tanto tempo. Super agradeço. Faço coro aí aos elogios, e com certeza são milhares. Eu também sou super sua fã. Enfim. Bom, então, boa noite a todos, né? A todas e a todos, né? Poliana, muito obrigada pela mediação. Agradecer a Nádia Furtado pelo convite. Parabenizar mais uma vez aqui o Tribunal de Justiça do Ceará, a Escola da Magistratura, esse evento, né, que já tem um nome, assim, super convidativo, né, a loucura do direito, né, e o direito sobre a loucura também, né, como é que a gente vai conversar sobre esses encontros e desencontros entre os saberes psi e a lei, né. Essa mesa, ela é uma mesa muito intensa, muito forte, porque ela já vem com o convite para a gente pensar sobre o lema
da luta antimanicomial, do movimento da luta antimanicomial, que, como a Daniela já localizou, né, ele vai beber nessas mesmas fontes democráticas que bebeu a sociedade civil para fazer o enfrentamento pelas diretas já e pelo fim do período da ditadura civil-militar, que, como a Daniela também já localizou, né, tanto a ditadura civil-militar, né, de 68 a 85, quanto a época da ditadura Vargas, foram os grandes momentos de maior população do manicômio de Barbacena, e a gente pode estender essa informação para os demais, né, e o quanto que é instigante pensar sobre essa luta por uma sociedade sem manicômios, né, o que realmente significa essa luta. Eu dividi assim, a fala em 2 momentos, um pouco para a gente falar sobre o que, localizar vocês, né? A partir da... A Poliana, quando apresentou, já indicou, né, que eu tenho uma tese de doutorado em que eu trabalho sobre a experiência da luta antimanicomial por dentro do direito, por dentro do sistema de justiça, para fazer o enfrentamento do manicômio judiciário. Mas o que é essa luta e o como que ela pode ser colocada em prática? Então, assim, eu vou trazer algumas provocações e algumas reflexões e algumas experiências, né, a partir dessa minha praxis, e vou dividir nesses 2 momentos, né, no que e para quê. E tentando dar conta dessa provocação, né? É possível a conciliação entre a Lei 10.216, que é o marco dessa reforma psiquiátrica, produto de muito tempo de luta, né, nas trincheiras antimanicomiais, e as medidas de segurança, que são a sanção penal para aquelas pessoas que foram capturadas pelo delegado, pelo sistema de justiça penal, no momento em que estariam praticando um delito, mas que são diagnosticadas com algum transtorno mental. E então, para essas pessoas, o direito reserva não uma punição, mas um tratamento. Só que esse tratamento vem fantasiado de aniquilamento, né? Então, embora seja uma função declarada de tratar, a função real é de privar a liberdade mesmo, porque essa pessoa seria, então, perigosa. E aí, eu queria trazer uma informação para vocês, que eu acho que vai dialogar muito com tudo que Daniela falou, né? E eu juro que eu confirmei, eu posso printar aqui o meu zap para a colega defensora pública aí em Minas Gerais, Daniela, com quem eu trabalhei muito de perto quando a gente estava fazendo um trabalho nacional em termos dos defensores públicos que trabalham com pessoas manicomializadas em razão de medida de segurança, e ela confirmou que sim. Que sim o quê? Embora você traga, né, toda essa história como uma história recente, que você traga imagens do Museu da Loucura, que hoje ocupa pavilhões de Barbacena, a gente sabe que Barbacena continua de pé em alguns pedaços para trancar quem? Exatamente essas pessoas em cumprimento de medida de segurança. Então, eu queria puxar por aqui a forma com que a gente vai mostrar um contínuo entre as nossas conversas e o quanto que essa sensibilização sobre a luta por uma sociedade livre de estruturas de opressão, que é o cerne da luta antimanicomial, ela é absurdamente atual. Então, essa mulher que você traz, que se encharca de fezes para evitar estupro, é a mulher que a gente vê nas cenas de uso problemático de substâncias entorpecentes, que, quando privada de liberdade, continua reproduzindo esse comportamento dentro do sistema penitenciário. Essa mulher que você traz, Silvia, né? Desculpa, esqueci o nome. A Sônia. Sônia, sabia que era com essa. A Sônia, aqui no Rio de Janeiro, ela chama Bárbara. E você pode jogar, e você que é jornalista, e ver a quantidade de informações e notícias da Bárbara, mulher capturada pelo sistema punitivo penal
como traficante de drogas, mas que era uma usuária numa cena de uso de crack, grávida, não foi posta em liberdade pela justiça. Ela reproduzia esse comportamento, então as demais presas grávidas, privadas de liberdade, na penitenciária Talavera Bruce, fizeram um abaixo-assinado para a administração fazer alguma coisa com aquela mulher que arrumava confusão, porque ela estava no momento de surto. A diretora do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que acompanhava quando em liberdade, entrou em contato diversas vezes com a Secretaria de Administração Penitenciária para poder visitá-la dentro dos muros do sistema prisional. E foi negada essa visita para continuar o acompanhamento dessa mulher em sofrimento, que tinha, né, comorbidade do uso problemático de outras drogas com o transtorno psiquiátrico. Não foi possível, então a forma como o sistema de justiça respondia àquela indisciplina era colocando aquela grávida em castigo, e ela acabou dando à luz na solitária fotos online do documento do serviço especial, né? Demonstram que ela sai da unidade penitenciária feminina com o bebê ainda pendurado pelo cordão umbilical. Isso eu não estou trazendo do nada, é uma coisa documentada, enfim, isso é só para ilustrar o quanto que é absolutamente atual enfrentarmos esse ponto, e quanto que o Tribunal de Justiça do Ceará está de parabéns por pautar essa agenda por dentro do sistema. E trazer, gente, então, nesse primeiro bloco de ideias, o lema por uma sociedade sem manicômios, não só para a atualidade, mas como para o conteúdo do direito humano à saúde mental antimanicomial. E aí eu quero conversar com vocês junto, na companhia de autores críticos dos direitos humanos, que pensam os direitos humanos como processos de luta por dignidade, não como a norma fria posta. E pensam os direitos humanos como lutas sociais. Então, colocar esse lema no âmago do próprio direito vai permitir um uso emancipatório do direito, reconhecendo a verdade, assim como Alisson Mascaro, que nos traz a palavra, mas reconhecendo a verdade que existem limites muito concretos no direito, porque o direito é instrumento da ordem, então ele existe para manter o status quo, mas reconhecendo também possibilidades nas lutas por dignidade por intermédio do instrumental jurídico. O quanto que a luta por uma nova legislação buscou inspiração na Lei Basaglia, lá de 78, da Itália, o quanto que a gente comemora a Lei 10.216 como uma lei que traz para dentro do direito essa reorientação do modelo de atenção psicossocial, mas o quanto há muita luta para ser lutado, o quanto que essa luta continua, porque nós ainda estamos vivendo numa sociedade repleta de estruturas de opressão. E por estruturas de opressão, lá no Manifesto de Bauru, a gente tem, né, o Manifesto de Bauru é a carta, né, que funda o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que começou como um encontro de trabalhadores de saúde mental, mas quando agregou também as usuárias, os usuários e seus familiares, muda a conformação desse movimento, e lá está escrito assim: o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, que é a opção do capital, nas instituições de adolescentes, que são as unidades de medida socioeducativa, nos cárceres, nas penitenciárias, a discriminação contra os negros, quer dizer, opressão pelo racismo estrutural, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania das pessoas com transtornos mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores pelos direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Então, é importante a gente resgatar essa ideia, porque a luta antimanicomial não é uma luta só da saúde mental, só por assistência em saúde mental, é uma luta contra as estruturas de opressão. E nesse viés é uma luta antipatriarcalista, antirracista, anticapitalista, porque busca exatamente fazer o enfrentamento dessas macroestruturas. Com esse
vamos dizer assim, com essa bagagem, é que é importante a gente, reconhecendo esses limites e possibilidades, principalmente porque a professora Tula Pires fala muito bem, existe uma zona do ser, de quem tem direitos, e uma zona do não ser, daquelas pessoas que não foram pensadas como destinatárias da tutela e da proteção da lei. Então, principalmente por isso, há animais que estão se manifestando aqui próximo, então me desculpa. Exatamente por isso que a gente precisa enfrentar esses limites e essas possibilidades. Mas, sem abandonar, obviamente, o instrumental jurídico, vamos olhar para esse direito à saúde mental antimanicomial naquela tríade. Direito à saúde como meio por quê? Porque depende de políticas públicas. Como fim por quê? Porque a gente precisa alcançar um modelo social que inclua e não exclua, que seja um modelo pela inclusão de todos e todas, como disse o neto, né, daquela última mulher, né, explicando para o filho, não, é porque a sociedade tem dificuldade com a diferença, né? Então, a luta antimanicomial é essa luta também contra os manicômios mentais, né? Em busca da possibilidade de ser quem se é. E o terceiro âmbito é o direito à saúde mental como forma de pensar. E aqui a gente resgata todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, todas as recomendações do Comitê de Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, que vai exatamente no sentido de que o modelo de tratamento em saúde mental é um modelo inclusivo, um modelo comunitário, ou para conversar com a expressão que a Poliana usou, um modelo substitutivo de saúde mental, é aquele que substitui o hospital psiquiátrico, o manicômio, por serviços comunitários, por serviços substitutivos. Então, quando a gente fala lutamos por uma sociedade sem manicômios, a gente não está dizendo vamos colocar, como a Daniela falou, os doidinhos na rua. A gente está dizendo vamos permitir que as pessoas possam ter acompanhamento psicossocial sem perderem suas vidas, sem serem extirpadas de si mesmas, que elas possam frequentar os locais próprios para esse cuidado. O quanto que o movimento da luta antimanicomial, os trabalhadores, os familiares, os usuários lutaram por esses serviços que nós hoje precisamos conhecer, deles nos apropriar, justamente para resistirmos em relação à grande onda de desmonte que eles estão sofrendo. E aí, minha gente, se é política pública, se existe um direito à saúde mental antimanicomial para os brasileiros e brasileiras, tem que ser para todos e todas. Não pode ser só para quem nunca foi selecionado pelo aparato repressivo, porque, como diz a professora Raquel Gouveia, manicômio tem cor, manicômio tem raça, manicômio tem classe. Então, vocês viram pelas fotos aqui trazidas, pelos estudos e também até pela minha pesquisa empírica, que a maior parte das pessoas que entra nessa seleção, né, do encontro entre o crime e a loucura, são pessoas, sim, racializadas como negras, não são pessoas brancas. Existem pessoas brancas, existem, mas é a minoria. Por quê? Porque o conceito de periculosidade, historicamente, no Brasil, foi sendo manejado para orientar a seletividade penal para essas pessoas. Um dado, inclusive, que escarna esse racismo amarrado na periculosidade é o fato de que toda a criminologia crítica atual vai indicando que o grande vetor para a seletividade de corpos negros no sistema penitenciário do Brasil é o tipo penal de tráfico de entorpecentes. No manicômio, eu não tenho nenhuma mulher presa por tráfico. E eu tenho menos de 10% de homens negros privados de liberdade selecionados pelo tráfico. Mas eu tenho um perfil de 80% de pessoas pretas e pardas cumprindo medida de segurança. O porquê disso? Porque eu não sequer preciso dessa intermediação do tipo penal.
O fato de a pessoa ser etiquetada de louca e ser negra já a torna quase que automaticamente perigosa. E saber dessa informação transformada em dados científicos é muito importante para a gente tirar o véu, que nos impede de enxergar essa situação como uma situação de discriminação. Por que discriminação? Porque não pode ser destinado para aquela pessoa diagnosticada psiquiatricamente como alguém que precisa de tratamento psicossocial, né, de atenção e saúde mental. O CAPS, e para aquela pessoa que foi selecionada no momento em que entrou em conflito com a lei, o manicômio, inclusive, de Barbacena. Porque é para lá que as pessoas com medida de segurança vão em Minas. É preciso que a gente consiga identificar que isso é uma discriminação odiosa. A única diferença que é legítima é dizer que as pessoas que foram selecionadas no momento que estavam praticando um fato penalmente relevante, se elas não fizeram aquele legítima defesa, se realmente é um fato típico, é que elas recebam um tratamento como consequência. Então, elas não podem escolher se querem se tratar ou não. Elas são obrigadas a se submeter a um tratamento. Aí o desejo delas vai ter que ser super bem trabalhado com os profissionais de saúde. Mas dizer que para essas pessoas é o manicômio e para as demais é a liberdade, está errado. Porque não se trata ninguém prendendo. Mais do que isso, o fato da Lei 10.216, depois da emenda constitucional que inseriu e ratificou a Convenção das pessoas com deficiência internamente, determinar que essas pessoas têm todo o direito de ser tratadas em meio livre, não dá para a gente dizer que essas pessoas vão ficar trancadas. Então, a única diferença possível é que umas são obrigadas a se tratar e as outras escolhem, mas que ambas precisam ter a mesma consequência jurídica. Nesses meus últimos 5 minutos, eu queria rapidamente... Ou já acabou? São 5? 5. Então, eu vou encerrar com vocês compartilhando um pouquinho a experiência da Defensoria do Rio e deixar já aqui, vamos dizer assim, em aberta a possibilidade para quem tiver alguma dúvida. Tá dando para enxergar? Opa. Vocês me perguntem na parte do debate, que é a experiência exatamente que eu sistematizo na tese, tentando buscar essa lente de gênero, raça e classe, olhando, né, para essas práticas como práticas antimanicomiais, que a gente no Rio conseguiu um decréscimo bastante grande da população manicomializada. A população cumprindo medida de segurança decai de 2011 a 2019. 2011, nesse trabalho aqui, olha, da Débora Diniz, decai 65%, mas a população temporária, que é aquela que ingressa no manicômio, sobe 33% nesse período. A gente tem um número muito maior de pessoas negras. Eu acho que esse é um outro dado importante, o dado de que a geração não é jovem, é uma geração madura no manicômio judiciário, cujo maior número está concentrado entre 35 e 45 anos, o que tem impactos diretos no tempo de internação. Esse é um outro perfil, né, dos tipos penais que eu já trouxe para vocês, que é bastante diferente aqui, de pessoas internadas. E eu quero chamar a atenção para esse dado aqui, em que a gente olha o tema do gênero trabalhando muito, que é a questão do homicídio tentado e da lesão corporal. Para aquelas pessoas que não são da área do direito, eu preciso explicar que a diferença no corpo da vítima entre uma lesão corporal e uma tentativa de homicídio é a mesma. Porque a pessoa não morreu, ela ficou machucada. Mas a diferença é dada pelo dolo, pela vontade livre e consciente de praticar os elementos do tipo. E aí eu pergunto a vocês, que dolo, gente? Que dolo se a pessoa estava num momento de surto? O que entra nessa diferença aqui? A minha conclusão é que entra o patriarcalismo. Porque eu não tenho nenhuma mulher cumprindo medida de segurança por lesão corporal, mas eu tenho diversos homens, olha, por lesão corporal. Sendo que os brancos, embora sejam um número menor no manicômio,
são mais selecionados pela lesão corporal proporcionalmente do que a tentativa de homicídio. Então, esse também é um achado interessante do campo, que eu achei bacana de compartilhar com vocês. Bom, e aí a gente elegeu lá no trabalho coletivo que o grande tema era a periculosidade, que é exatamente o mecanismo por intermédio do qual é capturado e selecionado o corpo da pessoa que é manicomializada. E então a gente elegeu em diversas rodas de conversa o nosso alvo. Precisamos trabalhar com o exame de cessação de periculosidade, que é um dado da lei penal, para que a pessoa que esteja cumprindo medida de segurança no manicômio judiciário possa encontrar de novo o seu caminho, né, o cumprimento da pena em meio livre. Ela precisa ter um perito que diga, olha, acabou a periculosidade. Isso virou uma treta tremenda nos encontros que a gente tinha dentro do manicômio mensais, com o pessoal da equipe técnica, às vezes vinha o pessoal da Justiça, Ministério Público, o pessoal da UF, do Observatório, enfim, Marden, que está lá no nosso grupo também, Poliana, o pessoal tal, então era um problema, como assim a equipe técnica está aqui trabalhando em articulação com a rede de atenção psicossocial, está trabalhando aqui o projeto terapêutico singular, como que então essa pessoa só vai sair se o perito disser que acabou a periculosidade? Não existe isso, vamos focar nisso. Então, a gente começou a focar para superar esse paradigma periculosista e colocar no lugar desse paradigma, entendendo que ele foi revogado em 1984, quando teve a reforma do Código Penal, colocar no lugar desse paradigma o paradigma da atenção psicossocial. Então, a gente sai de uma lógica individualista, da periculosidade, para uma lógica estrutural da atenção psicossocial, e eu esqueci de falar, como Daniela mencionou, as fotos que ilustram o Holocausto Brasileiro, o livro que ela assina, são de um jornalista incrível, e essas que ilustram essa apresentação também da Mônica Embuzeiro, que fotografou o pessoal do Loucura Suburbana, a Denise da Silveira. Bom, o EMPAP, então, vem no lugar do antigo EVCP, Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade, e ele é o quê? Ele é composto de duas partes. Ele é um exame que parte é montado pela equipe assistente, que tem como alvo o projeto terapêutico, e a outra parte é toda composta pela perícia. Só que ambas têm o mesmo nível, são grampeadas e encaminhadas para o sistema de justiça, sim. A cara é essa, né? Então, é um ofício que encaminha dois pedaços, um pedaço assinado pela equipe assistente e outro pelo perito. O que eu quero chamar atenção é para a conclusão. Tanto uma conclusão quanto a outra conclusão, e o pedido foi meu, é que a avaliação conclui que o periciado, ou então que o usuário paciente, reúne condições clínicas satisfatórias e poderá dar continuidade ao projeto terapêutico no que se refere a benefícios sociais e demais necessidades familiares, tratamento psicológico e psiquiátrico em regime ambulatorial, no lugar XYZ, que é exatamente aqui, ó, o território para qual serviço de saúde que vai ser encaminhado, fica tudo amarrado no Perdão, como é que eu saio daqui? Assim. Fica tudo amarrado no projeto terapêutico. E a ideia é que essas pessoas, então, possam continuar esse tratamento em liberdade sem a espada da lei penal, porque tem esse direito. Então, não é pegar as pessoas e abandonar de forma irresponsável, é lhes dar tratamento de saúde mental digno, sem discriminação com a política de saúde mental. Então, ninguém vai ficar abandonado e solto, é justamente pensar numa forma de inclusão. Era esse o recado. Obrigada, desculpa se eu atropelei alguma coisa em horário. Não, foi perfeito, excelente. Eu acho que depois da fala de Daniela e agora de Patrícia, eu acho que todas e todos que estão nos assistindo, enfim, vejo pelos comentários, estão todos muito impactados, né? Eu acho que eu não poderia deixar de destacar, depois dessas duas falas, se me permitem, eu acho uma fala que eu acho que deve nos pautar. É uma fala dita pelo próprio neto, né, daquela senhora, daquele senhor, perdão, que a mãe esteve neste lugar, que é: para quem serve esse sistema?
Eu sempre tento trazer essa reflexão quando a gente está falando sobre isso. Existem alguns sistemas que a gente já sabe, historicamente, por inúmeras evidências, que não funcionam. Né? Temos mais de quantos anos? 200 anos, né? Débora Diniz brinca dessa forma, né? Mais de 200 anos dizendo que a institucionalização, de fato, ela não funciona. E cá estamos, em 2021, em uma mesa, trazendo esse olhar de Daniela sobre o passado, e agora a Patrícia trazendo esse caso tão recente. E a gente pode dizer que esses casos são recentes e são isolados, mas, infelizmente, quando nós olhamos o relatório do Mecanismo Nacional sobre Tortura, ou quando nós olhamos o censo do CFP, ou até mesmo quando olhamos, né, o último censo que foi realizado, infelizmente nós temos um censo dos hospitais de custódia em 2011, ele é bem antigo, mas ainda assim nos convidam a pensar, de fato, o quão presente, como a Patrícia muito bem trouxe, é essa questão. E quando a gente pensa para quem serve, a gente não pode deixar de pensar também na interseccionalidade. Eu sempre gosto de pensar e falar sobre isso, que também veio apresentado na fala da Daniela, que é quem eram colocadas, quem eram essas pessoas. E numa mesa de mulheres, a gente não poderia deixar de destacar que, por vezes, éramos nós, mulheres, por seus maridos, nessa sociedade machista e patriarcal, que também se perpetua. E aí a gente tem também outras violências de gênero, a população LGBTI, enfim, que naquela ocasião também eram institucionalizadas. E eu acho que faço esses convites para a gente pensar que a interseccionalidade ela é muito presente, como Patrícia falou na sua fala, né? Assim, que nos trouxe na fala, e até mesmo a professora Adriana Eico ontem. A gente não tem como olhar essa encruzilhada. E o direito nos convida a olhar essa encruzilhada, mas sempre no lugar do direito. E talvez seja o momento da gente deslocar um pouquinho esse saber para um outro lugar, porque eu acho que a gente segue vendo essas pessoas ainda institucionalizadas. E aí, como mencionei em meu dado, a gente vê que, a despeito, né, de todos os esforços, a gente segue tendo um relativo número, assim, grande número de pessoas em medida de segurança e um baixo número de pessoas em medida de segurança em tratamento ambulatorial, e aqui fazendo esse recorte para as pessoas em conflito com a lei, né? Então, acho que era só, assim, o que eu queria trazer, e agora abro para as perguntas, vou ler algumas delas, mas acho que mais do que a gente pensar, né, não apenas dessa potência que Patrícia traz, das pessoas serem elas mesmas, né, elas existirem e resistirem, né? Eu acho que é quase um desafio nessa sociedade, e Débora Diniz também traz uma questão que eu acho muito interessante, só para fechar minha fala, e sempre destaco ela também, que é essa porta giratória. Por vezes, é uma porta giratória de pessoas que estão em sofrimento mental, estão dentro das unidades prisionais, que saem, que vão para cenas de uso, de pessoas que fazem uso abusivo de drogas, que por vezes já foram institucionalizadas quando crianças, e há de se dizer que isso não quer dizer que essas pessoas, né, elas estão, enfim, mais propensas a isso, ou então que a gente tem uma cor dentro desses estabelecimentos, porque essas pessoas são mais propensas. Isso só diz da nossa sociedade, da seletividade, dos determinantes sociais de saúde, e diz também, enfim, dessa seletividade não apenas penal, mas também uma seletividade racial, né? Então, acho que é sempre a gente pensar o quanto que isso perpassa e não está distante, né? A gente é cidadão, cidadã, e a gente tem que olhar para isso também com não apenas empatia, mas com compreensão, de entender todas as mazelas, né, estruturais que estão postas em nosso país. E aí eu acho que faço isso e trago isso, principalmente muito consubstanciado em uma dos comentários, que eu vou tomar a liberdade rapidamente de ler, para a gente já passar para esse debate, que é da Prudenciana, que traz que, infelizmente, ainda hoje persistem as situações de banalização das pessoas com transtornos mentais. O caso recente no Crato, do Ceará, escancarou isso. E também trago outros dois, de Sandra Aquino, que relembra, né, que quem participou dos processos de desinstitucionalização sabe dos horrores que acontecem e que aconteciam nos hospitais psiquiátricos. Destaco ainda da querida Márcia Badaró, que ela trabalhou no manicômio judiciário do Rio de Janeiro por 10 anos, e iniciando no final da década de 70, e a imagem, né, dos pacientes era esse horror mostrado nas fotos, né? Então, a gente sempre está falando de ontem, né? Assim, não é um dado de realidade muito distante.
E aí eu acho que para começar o nosso debate, esquentar um pouco, a primeira pergunta é, e uma vez mais destaco todos os elogios às falas, é se vocês ainda se emocionam revendo essas histórias. Eu acho que essa é uma pergunta que foi destinada à Daniela, mas que eu tomo a liberdade de fazer também a você, Patrícia, porque, enfim, por esse projeto que você acabou de apresentar e por a gente conhecer o seu trabalho também muito na ponta, sempre atuando. Então, acho que começamos com esse, passo para a Daniela, depois Patrícia, e quem ainda quiser fazer uma pergunta, por gentileza, o faça no chat, que eu vou ler logo em seguida. Então, primeiro eu queria falar, antes de responder essa pergunta, que no meu caso, que uso a potência da palavra para transformar, né, consciências e olhares, eu acho que a construção da memória coletiva do Brasil, ela é um caminho para a busca de justiça. Então, quando você resgata uma história, quando você dá rosto, nome, sobrenome, você devolve dignidade e você traz à tona o debate, eu acho. Você cria uma mobilização. E é claro que essas histórias... Eu sempre me emociono quando eu falo do Holocausto, e eu tenho uma ligação muito grande com essa área. Muito antes de contar a história do Holocausto brasileiro, a gente fez... eu já vinha denunciando os hospitais psiquiátricos da minha cidade, Juiz de Fora. Então, início dos anos 2000, 2003, fiz uma série que levou ao fechamento imediato de 2 hospitais, e nós tínhamos 7. Hoje nós não temos mais nenhum hospital psiquiátrico na cidade. Acho que é uma das poucas cidades do país que não tem essa estrutura. Então, vocês imaginam como eu sou amada, né, pelos donos de hospitais, né? Enfim, então eu me emociono porque eu acho que foi uma das primeiras vezes em que as pessoas tiveram empatia, em que as pessoas puderam questionar esse mito da periculosidade que continua justificando a violência, todas as formas de violência, né? Em que as pessoas puderam se colocar no lugar daquelas outras, em que elas puderam enxergar, né? Eu acho que é isso, porque quando você desumaniza o outro, é mais fácil para você lidar com tudo isso, porque ele não é ser humano, né? Você desumaniza o outro para se tornar mais humano. Então, você humanizar essas pessoas e você mostrar quem elas são e que qualquer um de nós poderia estar ali naquele lugar, eu acho que tira a gente da nossa zona de conforto. Então, é muito emocionante e, ao mesmo tempo, um privilégio ter podido dar voz para essas pessoas, ter podido ser esse instrumento, ter oferecido essa escuta qualificada e ouvir o que elas tinham a dizer. Eu acho que esse é o meu papel. Em relação à indignação, eu sou uma eterna indignada, sempre fui, é por isso que eu fiz jornalismo, só que eu acho que a gente tem que transformar essa indignação em ação. Não adianta só a gente ficar chocado, a gente precisa fazer alguma coisa para fazer diferente, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui também. Perfeito, é isso. A emoção e a emoção chama a indignação, e essa indignação, ela precisa ser compromisso, né? Especificamente nesse tema, o compromisso tem que ser antirracista. A gente precisa localizar na história do Brasil que a periculosidade, ela nasce pelos braços do mesmo regime. E aí eu acho que isso também é interessante de casar, sabe, Daniela? Quando você falou que foi da década de 30 à década de 60 e pouco, que foi o momento de maior boom do manicômio de Barbacena, foi nesse período que o pacto perverso entre a psiquiatria e o direito produziu como filho também o manicômio judiciário. Então, também é importante a gente localizar nesse momento, né? E a norma jurídica que traz isso, né, que funda o manicômio judiciário no Rio de Janeiro, vem desse momento. Então, a gente tem que, em 1940, o Código Penal, com muita inspiração fascista, ele traz a figura da medida de segurança, que é essa que a gente já conversou. Mas a medida de segurança, vamos dizer assim, na prática, ela existia desde antes. Porque o manicômio judiciário é fundado na América Latina, aqui no Rio de Janeiro, né? Heitor Carrilho, que Márcia Badaró,
querida, maravilhosa, psicóloga, incrível, tá coordenando um curso absurdo, lindo, maravilhoso aqui na FJ com Pedro Paulo. Márcia, beijo, não posso voltar para o NSPEM agora, eu tenho outras lutas aqui na porta de entrada, mas enfim, o manicômio judiciário que nasceu aqui foi em 1921. Então, a gente já tinha algumas pessoas que iam para o manicômio, como na história que a Daniela traz, que tinham sido encaminhadas pelo delegado, pela polícia. E o manicômio já tinha uns pavilhões específicos para essas pessoas, para esses que eles chamavam loucos infratores. Então, já tinha uma divisão. E aqui no Rio de Janeiro, no Hospício Nacional dos Alienados, que vem em 1852, como assim, uma grande promessa de avanço, né? de mudanças, novos ventos, que as pessoas tinham que ser separadas, naquele mesmo momento de questionamento, né? Quando Felipe Nel, por conta da Revolução Francesa, resolve tirar, então, os loucos, coitados, dos hospitais gerais e dá para eles um espaço específico, né? Liberta das correntes, mas os coloca num espaço que os acorrenta mais ainda, com uma promessa de tratamento. A gente importa isso com algum atraso no Brasil e vem, então, o Hospício Nacional dos Alienados, que era o Hospital Dom Pedro II, ali na URCA, na Praia Vermelha, onde hoje é a Faculdade de Psicologia da FRJ, detalhe. E nesse espaço já ficava uma seção separada, chamada Seção Lombroso, que era coordenada pelo Heitor Carrilho, que depois virou nome do manicômio aqui. Aí a gente aqui no Rio, nós tínhamos 3 manicômios judiciários, eu não vou nem contar, Daniel, quantos hospitais psiquiátricos ainda tem, porque esse título aí de que não tem mais, você pode botar ali com orgulho no seu peito, porque aqui a gente ainda está nesse processo de enfrentamento dessa lógica perversa hospitalocêntrica, mas pelo menos a gente conseguiu diminuir muito o número de pessoas manicomializadas em manicômio judiciário e também em manicômios outros, e a gente conseguiu fechar esse manicômio Heitor Carrilho. Mas hoje ele continua sendo um centro produtor da etiqueta de louco, porque ele é o Instituto de Perícias Forense do Estado. Então, quem diz se uma pessoa é ou não imputável, é ou não inimputável, é esse instituto. E eu quero trazer para esse debate, para essa questão do compromisso antirracista, para a emoção que nos acomete, essa questão de Lombroso, porque tem um autor incrível, se vocês não conhecem, precisam conhecer, chamado Luciano Góes, que na pesquisa dele de mestrado, ele vai estudar a tradução de Lombroso pelo Nina Rodrigues em solo brasileiro. Como foi que Lombroso foi importado da Itália, também a mesma Itália que nos trouxe Basaglia, trouxe Lombroso, para mostrar para a gente que existiria, então, uma periculosidade nata do criminoso nato, que era aqui no Brasil traduzido como o negro e o pardo, o preto e o pardo, né? O negro e o indígena. Quem traz isso? Nina Rodrigues, médico, psiquiatra, que vai explicar que a responsabilidade penal devia ser de acordo com a raça. Então ele vem com uma conversinha mole, assim, de olha, as pessoas brancas, sim, têm livre-arbítrio, sabem decidir, mas as outras pessoas, aqui no Brasil, a gente tem essa miscigenação toda, os pretos, os indígenas, e ele classifica os que a gente chama hoje de pardo, um monte, mamelo, não sei nem decorei aquele negócio todo. Essas pessoas não, coitadas, para elas não sabem o que fazem, então para elas tratamento. Aonde? Em asilo. Então, essa ideia que foi estimulando o Juliano Moreira, que é discípulo de Nina Rodrigues, que foi inspirando o Heitor Carrilho, discípulo de Nina Rodrigues, que fizeram lá aquele Seção Lombroso, que vai virar um manicômio, que continua em Barbacena prendendo essas pessoas, que seriam, então, loucos perigosos. Então, quando a gente fala que sim, a gente se emociona, eu me emociono de chorar, e só acho que outro dia encontrei, infelizmente, situação de rua, mas uma ex-moradora de manicômio judiciário, ela veio pedir, eu falei assim, não, fulana, doutora, me abraçou, e foi aquela coisa, dane-se pandemia, e a gente sentou para conversar, mas enfim, me emociono, mas
precisamos, como a Daniela falou, transformar essa emoção em compromisso antirracista. A gente precisa enxergar o racismo estrutural da criminologia, que está na base de toda essa construção que vai colocar as pessoas em manicômios e manicômios judiciários. Maravilhoso, perfeito, gente. Bom, agora o pessoal foi animando, temos mais 4 perguntas. Eu acho que só para facilitar, eu vou começar com 2, e aí depois passo para vocês, e depois eu leio as outras, e aí convido mais uma vez para todo mundo ir mandando. A gente vai ficar até às 9, e aí, então dá tempo ainda da gente conversar bastante. A primeira pergunta gostaria de perguntar que iniciativas podem ser conduzidas pelo sistema de justiça para, na prática, conseguir superar... Opa, como é que se ligou aqui? Conseguir superar o paradigma manicomial do tratamento dado às pessoas em conflito com a lei. Essa é a primeira. E a segunda é... primeiramente, parabenizando novamente pelo encontro e depois perguntando, bom, gostaria de saber se na prática a Lei 10.216 de 2001 trouxe mudanças nas medidas de segurança e se ainda existem muitos manicômios no Brasil após o início da luta antimanicomial. Acho que como são duas, não sei como vocês preferem, se Daniela prefere começar, se Patrícia começa e depois passa para Daniela, como vocês preferirem. Eu acho que a Patrícia podia falar, porque são questões técnicas também, que eu acho que a Patrícia vai falar muito melhor do que eu. E se eu puder, eu complemento aqui. Show. As questões estão super interligadas, né? Então, assim, como, né, iniciativas do sistema de justiça para superar esse paradigma? Não internar. Eu aprendi na prática que a forma mais importante para a gente dialogar com o sistema de justiça, e aí eu estou colocando nesse bolo juiz, promotor, defensores também, porque muitas vezes é o defensor público quem pede a internação compulsória civil de uma pessoa. Chega lá a mãe do fulaninho que está com o uso problemático de drogas, quebrando, levando as coisas em casa, ameaçando, batendo. Aí a mulher chega lá no seu órgão de atuação, defensor, advogado, contando essa história toda. O que você faz? Você faz uma petição para proteger aquela mulher, pedindo afastamento, internação, qualquer coisa. Então, assim, a gente produz também a porta de entrada, agente defensor público, né? Advogado. Então, a culpa não é do juiz, do promotor só, não. Às vezes é do próprio defensor. Então, esse debate a gente já travou dentro da própria instituição no Rio, e eu acho que outras instituições também trazem essa questão. Então, primeiro é não internar, é enxergar que se a internação for necessária, ela tem que ser hiperexcepcional e só pode ser decidida por um profissional da área de saúde, nunca pela caneta do juiz. Então, quando isso vem para você, a primeira coisa é pedir o projeto terapêutico. Então, era isso que eu queria dizer. O grande elemento é o documento que consolida essa ideia de que a gente não está pegando, largando na rua sem alternativa. Porque as pessoas ficam com medo que fechem os hospitais psiquiátricos, achando que, para onde que vão então? Vão para o lugar que tem que ir sempre. Que a ciência médica de última geração, desde muito tempo, diz que é o tratamento em meio livre. Se necessário for, que a pessoa fique um dia fora de casa, os CAPS 3, que são aqueles que funcionam de segunda a segunda, 24 horas, tem leitos. Uma coisa que mais chocava assim, era quando eu levava os meus alunos para dentro do manicômio para fazer atendimento comigo. Eu sentava lá para conversar com a pessoa, e aí ficava todo mundo assim, mas... Porque tem aquela imagem de que o louco está sempre babando, tá sempre surtado, gritando, que precisa se recorrentar. Não tem... Se a pessoa estiver bem sendo tratada, ela vai sentar e conversar com você. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente desmistifique essa ideia de que não é uma pessoa capaz de viver em comunidade, que precisa ser excluída da comunidade, que ninguém pode separar a outra pessoa do seio social, né? Então, iniciativas do sistema de justiça, primeiro, né? Inclusive o Basaglia fala muito isso. Não vou mais internar. Aí, quando a gente não pode mais internar, a gente vai pensar em alternativa. Vai fazer o quê se não vai internar? Vai convocar a política de saúde mental. Quem? Aí é outro ponto. É o ponto de que a gente precisa entender como funciona o SUS, funciona por território. Então, a pessoa mora em Juiz de Fora, mas assim, qual a área programática da cidade? A P1, a P2, porque dependendo do endereço dessa pessoa, é um determinado serviço que tem que ser
convocado para aquela atenção, para assumir aquele caso. Então, assim, a gente vai montando um mapa. Então, uma coisa muito importante é o sistema de justiça sentar para conversar com o sistema de saúde, para entender como funciona esse sistema de saúde, para justamente montar esse mapa e entender quem é que tem que ser convocado, de quem que é o filho. Então, tá, eu recebi uma petição inicial, eu estava segunda-feira, numa capacitação no Tribunal de Justiça da Paraíba. Isso. E aí um juiz falou assim, mas como que a gente faz? Eu falei assim, convoca, oficia, para responder em 24 horas. A rede vai gostar muito mais de apresentar o projeto terapêutico, ou o que está pensando, ou alguma, do que pegar aquela pessoa e ter que internar de qualquer maneira, às vezes sem necessidade clínica. Às vezes o que precisa é só do sistema de justiça entender como funciona, até porque na hora que o sistema de justiça começa a demandar a rede, o cobertor é curto, sabe aquela história do cobertor curto? Bom, se o sistema de justiça está demandando a rede de atenção psicossocial, a gente não vai poder parar de investir nessa rede, que senão vai sobrar para a gente. Vamos entender como funciona, não para estuprar a política de saúde mental, mas para estimular que ela exista. E eu não estou falando isso do nada. Existe um promotor de justiça chamado Haroldo Caetano, em Goiás. Em Goiás não tem manicômio judiciário. E ele, quando começou a articular com a rede de saúde, o PAILI, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, tinham 3 CAPSs no estado. Hoje tem mais de 90. E o programa é exitoso, ganhou prêmio, etc. É paradigma para a gente. Então, o sistema de justiça pode servir como um propulsor dessa RAPS, desde que não queira o puxadinho, não aceite o jeitinho. Eu queria falar um pouquinho sobre isso que você falou em relação ao fortalecimento desses serviços substitutivos, que eu acho que é a grande questão, né? Do cuidado em liberdade. Eu não tenho onde colocar. Não, se você estimular que esses serviços existam, né? Eu acho que numa conversa com as políticas públicas, fortalecendo as políticas públicas para que esse cuidado em liberdade aconteça, a gente vai impedir que essas pessoas percam seus vínculos sociais, né? Então, eu vou falar, por exemplo, de uma experiência que eu sou muito fã, eu não sei como é que é aí no Ceará, se tem, mas, por exemplo, as residências terapêuticas. E, gente, eu não estou falando em comunidade terapêutica, pelo amor de Deus. Aqui, residência terapêutica, que são experiências maravilhosas de resgate da cidadania, de resgate dos vínculos sociais, da convivência humana. E é muito legal, eu não sei se o Ceará tem, a gente tem essas experiências aqui. Minas Gerais tem uma experiência bem sucedida de implantação de residência terapêutica, que a gente perceber que o bairro onde essas residências são implantadas, primeiro reage, não quero casa de doido aqui, que as pessoas têm um morador, uma casa que é alugada com 5 doidos ou com 8 doidos aqui, eu não quero. E, de repente, essas pessoas começam a ver que são seres humanos, a enxergar essas pessoas e começam a trocar. Então, é incrível a gente perceber. Barbacena é hoje uma cidade que tem uma experiência positiva de residência terapêutica. E eu me lembro de um caso, assim, lindo. Eu fui recebida numa residência terapêutica por sobreviventes do Colônia. E aí elas, então, fizeram um lanche para mim, elas que escolhem o que elas vão comer, elas escolhem a hora que elas vão apagar a luz, elas têm as coisas delas, elas vão gerir a casa, né? E aí eu me lembro que uma das personagens que eu entrevistei me disse assim, o meu maior sonho que eu queria quando eu saísse do Colônia era ter um sofá vermelho. Eu fiquei pensando assim, gente, será que depois de ser violada por décadas e décadas, e ela tinha sido estuprada numa instituição dessa aos 9 anos. Elzinha, personagem do livro, eu fiquei pensando, que depois de tudo que ela passou, se fosse eu ainda ia ter algum sonho, né? E ela falou que o sonho dela era ter um sofá vermelho. Quando eu olhei, ela estava me dando entrevista no sofá vermelho da casa dela. Então, a gente estava sentada no sofá vermelho da casa dela.
Eu acho isso fantástico. Então, eu acho que são experiências que deveriam ser multiplicadas, assim, que são altamente bem-sucedidas, e aí elas começam a comprar e elas vão para o mercadinho, ou seja, gerir a própria vida. É muito bonito esse tipo de experiência que precisa ser ampliada. Então, assim, eu sou muito fã desse trabalho, como sugestão. Excelente. Acho que queria só fazer uma retificação. A Patrícia acabou trazendo uma pergunta, mas, Patrícia, a gente acabou juntando um pouquinho essa sua pergunta que trazia, né? Qual que é ainda os avanços que podem ser feitos. Eu acho que já foi contemplada na resposta, acho que agora de Patrícia e Daniela. Então, era só para fazer esse adendo. E aí, já passar para a próxima pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com as falas de agora, que é gostaria de perguntar às expositoras como podemos associar esta luta ao processo atual que questiona as comunidades terapêuticas e se há ameaças com relação a este debate, pois, mais uma vez, está em jogo o interesse econômico dessas instituições. Eu acho que, como essa pergunta vai dar um paninho para a manga, passo para vocês, e aí depois eu retomo as outras, apenas por uma questão de horário, e a gente ainda tem mais 2 perguntas, e aí, conforme for, eu tento juntá-las para garantir mais tempo para vocês comentarem. Se quisermos, podemos mais uma... Daniela, você já falou das comunidades terapêuticas? Eu fico muito assustada, porque a gente não está falando de risco de retrocesso, a gente já está vivendo um retrocesso. Se a gente pensar que a gente tinha, há 2 anos atrás, 2.000 leitos nesses lugares, hoje a gente tem mais de 10.000. Se a gente pensar que foram investidos mais de 150 milhões de reais nos últimos tempos para fortalecimento de comunidades terapêuticas que utilizam a religião, nada contra a religião, mas você utilizar a religião para tratar uma pessoa, você obrigar essa pessoa a trabalhar, você confiscar os direitos, assim, inadmissível que as comunidades terapêuticas ganhem esse protagonismo em pleno século XXI. Eu fico muito assustada com o caminho que a gente está tomando, porque, para mim, as comunidades, elas são os novos manicômios, não muda nada. Né? Então, assim, é só a gente ver a inspeção do Conselho Federal de Psicologia, falando das violações, N violações de direitos nesses espaços, que não são fiscalizados adequadamente, em que as pessoas são levadas contra a vontade delas, são mantidas ali contra a vontade delas, elas são obrigadas a aderir a um tratamento do qual elas não acreditam. Isso realmente me assusta muito. Então, eu acho que a gente não está sob ameaça de retrocesso, nós já estamos no retrocesso. Concordo em gênero, número e grau. Temos que exorcizar as comunidades terapêuticas. Vou só agregar a tua resposta, Daniela, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando esteve no Brasil em final de 2018, ela publica só no início desse ano, fevereiro, um relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e coloca no mesmo patamar que as penitenciárias, as unidades de medida socioeducativa, as comunidades terapêuticas. E aí eu quero trazer para a conversa um artigo da Raquel Gouveia, professora de Serviço Social da UFRJ, que ela escreve em coautoria com a Melissa Oliveira, que é doutora pela Fiocruz, orientada pelo Paulo Amarante. Elas assinam um artigo em que elas falam do tripé institucional, buscando um pouco em Basaglia, um pouco em Goffman, que fala do asilo, né, manicômios, prisões e conventos. Elas falam do tripé institucional, penitenciárias, comunidades terapêuticas e unidades socioeducativas. Então, o quanto que a gente está falando de local de privação de liberdade? Esse é o ponto 1. O ponto que vem antes de ser um espaço religioso, e a gente está num Estado laico que não poderia destinar verba pública de uma política pública que precisa ser laica para uma entidade religiosa cumprir. Antes disso tudo, a gente está falando de um local que
priva a liberdade e que conflita com a lógica de reorientação do modelo que precisa ser substitutivo ao hospital que não funcionava. Por quê? Priva a liberdade para ser em meio comunitário. Priva a liberdade e afasta a pessoa do meio comunitário. Então, essa já é a razão da gente querer exorcizar a comunidade terapêutica, brincando com uma expressão religiosa, mas, na verdade, porque a gente está falando que ela não atende àquilo que é o direito à saúde mental antimanicomial, como meio, como fim, como forma de pensar, porque não atende àquilo que seria, então, vamos dizer assim, o último estado dos avanços científicos em psiquiatria, porque preconiza esse isolamento. A pessoa precisa aprender a conviver com seu vício em liberdade, porque é absolutamente fake aquele estado de coisas. Ela não vai estar isolada do mundo, ela vai precisar conviver com o mundo. E, além disso, coloca como o problema 2, que também tem a ver com os avanços científicos, como única forma de tratamento a abstinência. Quando tudo aquilo que se fala sobre tratamento de uso problemático de álcool e outras drogas, vai falar na redução de danos, em que a abstinência é uma das estratégias, e não a única estratégia. Então, a gente tem, assim, muitas denúncias, como a Daniela falou, mas, assim, para além de tudo isso, somando a tudo isso, que já seria motivo razoável para a gente afirmar, eu também afirmo, que é a atualização dos manicômios, a gente precisa olhar para isso de modo científico. E cientificamente não passa no checklist básico. É um local com condições asilares, retira da comunidade, reforça a privação de liberdade. Não sou eu, Patrícia, que estou dizendo, Daniela, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E a gente precisa dar conta disso. Né? Existência de castigos, enfim, é inacreditável, né? Castigos físicos, chicotada, impedimento de contato com a família. E aí, tudo aquilo que a gente está falando, que para resgatar os laços e tal, a comunidade terapêutica vai fazendo no sentido inverso. Né? Então, como é perigoso a gente investir nisso? E você usou uma expressão assim, Daniela. E tem muita gente que não gostou, que parou de ganhar dinheiro com fechamentos dos hospitais, né? E aí o Amarante fala nos empresários da loucura, que estão sendo reatualizados nas comunidades terapêuticas, né? Quantas pessoas voltaram a ganhar dinheiro explorando esse nicho que é absolutamente imoral, né? Então, assim, além disso, tem o paradoxo, né, da imoralidade, de ganhar dinheiro explorando sofrimento alheio, com a questão dessa religiosidade, né, que está ali amparando isso tudo. Da Bom, enfim. imposição, né, da religiosidade. Né? Da imposição, que é o pior, porque o problema não é a religião. Acho que aqui em Juiz de Fora, esse grupo que eu falei dos donos de hospitais era conhecido como o grupo dos 7. É inacreditável, porque eram os 7 mais ricos mesmo. Então, quando eles perdem aquele cheque ao portador, que é a pessoa em sofrimento mental, eles enlouquecem, né? Foi uma guerra. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que guerrear, né? Difícil não comentar. Queria que a gente estivesse assim, até às 10, porque tem muitas perguntas boas. E eu também estou aqui me segurando para não comentar, mas vou tomar a liberdade de só fazer uma pequena... me somar rapidamente a vocês, dizendo que, por um lado, que a gente tem todo esse investimento em comunidades terapêuticas, há de se dizer que a gente não tem esse mesmo repasse, nem tampouco esse mesmo investimento nesses instrumentos, nesses equipamentos que a gente estava falando, como CAPS, enfim, e não somente CAPS, né? Assim, se a gente olhar tanto a saúde quanto a assistência. Então, acho que isso, como cidadão e cidadã, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque isso está sendo feito e pensado, né? Não é um mero acaso.
Isso, de fato, vem sendo uma política, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e retrocessos que não são antigos também. O ano passado, a gente teve quase um retrocesso muito importante, que foi a retirada das EAPs, da Portaria 94 e 95, que a gente conseguiu retomar, né? E falo a gente, porque eu acho que muitos daqui tiveram envolvidos, mas isso mostra a fragilidade ainda dessa política, como, enfim, a gente vem pautando em alguns dos dias desse encontro. Aí tentei comentar super rápido, para a gente já passar para a próxima pergunta, que eu acho também bem interessante. Todas são, mas essa aqui eu acho que também pode nos convidar a refletir, que é se você, e aí essa mais destinada à Patrícia, mas também faço eco às falas da Daniela, porque acho que trouxeram muito disso, desses desafios, que é, Patrícia, na sua experiência, você encontrou alguma dificuldade dos psiquiatras aceitar essa retirada do poder de dizer se a pessoa é perigosa ou não? E aí eu vou me somar para aproveitar os nossos 10 minutos finais e trazer mais uma outra também que estava aqui no meu celular, um segundinho. O agenciamento entre os aparelhos judiciários e médicos nas configurações que hoje se encontram favorece resistência ou é tão somente mutações do controle? Então, eu vou tentar juntar essas duas perguntas e aí passo a Patrícia e a Daniela na ordem que vocês preferirem. Eu adorei, né? Vou começar de trás para frente. Tem um cara chamado Stanley Cohen, que trabalha com a lógica do controle social de uma forma bem interessante, usando a expressão sofisticação do controle. Então, ele também trabalha com a ideia de que nos CAPSs, serviço social, a psicologia, não só a psiquiatria, são instâncias de controle social, só que mais sofisticados, que não implicariam necessariamente num controle formal. Então, a gente buscando essa ideia de que são controle também, e nem todo controle social é ruim. Veja aquele controle que a gente exerce em casa em relação aos horários, os nossos filhos, é um controle social também. Educação não é controle social? Óbvio que é. Só que não é um controle social formal, penal, punitivo. É uma outra instância de controle. Então, assim, não dá pra gente ser hipócrita de achar que não tem controle, porque, né? Aquela história da nossa avó, onde começa o direito do outro, acaba o meu, né? Assim, não tem essa frase? A gente precisa entender de que modo vamos harmonizar as nossas relações sociais. Então, não existe uma sociedade sem controle. Existe, sim, uma série de críticas em relação à sociedade de controle exacerbado, em que a gente perde ou abdica da nossa própria liberdade. Aí é um outro debate que daria um seminário só sobre isso. Mas, inclusive porque dá para a gente trabalhar nessa linha, e aí trazendo para o diálogo também a ideia da criminologia crítica, né? Do controle informal, educação, escola, áreas psi e o controle formal punitivo, né? Pensando que o controle formal punitivo tem que ser reservado só para a prática de crime, quando a gente promove que a pessoa deixa de pertencer ao manicômio judiciário, que faz parte desse controle formal punitivo, e tem outras 1000 complicações, porque nem é hospital, nem é prisão, é hospital-prisão, e devolve essa pessoa para o controle informal, a gente pode ressignificar esse controle informal do Cohen como atenção psicossocial, sem que isso signifique que ela fique usurpada de direitos, mas que ela vai ter, sim, um cuidado, uma atenção psicossocial. E essa é uma conversa muito importante que super diz para o juiz e para o promotor, principalmente, aquilo que ele quer escutar. Então, quando a gente conversa com a rede, com a RAPS, e fala, olha, você está certa, a luta antimanicomial e tudo mais, e vamos promover a abolição, o abolicionismo penal, parará, com a RAPS a gente está falando assim, para o juiz a gente diz, não, olha só, ela não vai ficar solta, vai ter que alguém cuidando dela, só que cuidando mesmo, não torturando, porque manicômio é espaço de tortura. Então, aqui na atenção psicossocial é que a gente tem que investir, tem que ser cada vez com mais possibilidade da pessoa ter aposta na vida e nas suas escolhas. Então, assim, é muito importante, sim, que a gente enxergue desse jeito, porque a pessoa não está sem nenhum tipo de fiscalização, e que a gente possa monitorar o modo como essa atenção psicossocial está sendo prestada, se está conforme o modelo psicossocial ou se está sendo um manicômio dentro de um CAPS, que tem muito CAPS que tem lógica manicomial. Então, aí a gente entra numa outra página,
mas ela não vai ficar no manicômio nem no hospital. Em relação aos embates com os psiquiatras, é óbvio, né, gente? Pensa, é óbvio, tem muita treta, mas muita treta. Tem gente que pode falar melhor dessa treta do que eu. Então, a gente fez, assim, projetos pilotos, começando, né? Inclusive, foi numa reunião dessas que ficava todo mundo na roda, que me chamaram, aí como é que começou essa conversa? Que isso tem quase 10 anos. Começou a conversa quando a gente começou a tensionar, e aí me chamaram para participar da residência em psiquiatria da UFRJ, do IPUB, né? Que tinha um módulo da residência que era no manicômio. Me chamaram para começar a falar para os residentes. Eu falei assim, gente, vou falar para o médico residente como é que é isso. Aí começa a participar, e aí a perita, psiquiatra forense, chefe do manicômio, vai lá dar aula, a mulher doutora, psiquiatra e tal, começa a explicar lá o que era medida de segurança e me bota lá o artigo 78. Essa história é real, tem vários testemunhos dessa história. Bota o artigo 78 do Código Penal lá, são perigosos. Aí eu digo assim, dá licença, esse artigo foi revogado em 1984. Revogado! Eu falei, revogado. Não existe mais esse artigo, não. Então, assim, os psiquiatras adoram dizer que o conceito de periculosidade é do direito. Só que não existe. Eu quero que alguém me mostre onde está escrito o conceito de periculosidade no direito. Foi revogado com os ventos democráticos de 1984. Acabou, saiu do mundo jurídico. Então, você fundamenta em outra coisa aí, naqueles seus testes cheios de não sei o que lá, você bota outro fundamento. Esse não pode, que foi revogado. Mas é o máximo você perceber que o quanto que o artigo já foi tirado do Código Penal, mas os psiquiatras continuam em 2000 e blau, tá? Isso foi outro dia, dando aula para os novos psiquiatras forenses, trazendo a lista dos perigosos, são os ébios habituais, as prostitutas. Então, é isso tudo aqui que a gente está falando. É como se a gente estivesse fazendo uma volta onde a gente começou, e eu sei que essa é a minha última intervenção, então, que possa significar que as pessoas não abram mão dessa militância, porque é uma militância. Então, é uma militância antimanicomial, que é no micro e é no macro, né? Então, e por diversas formas a gente vai podendo produzir fissuras antimanicomiais para um mundo mais justo. É isso aí. Então, eu também queria dizer que enquanto a gente não mudar nossa forma de olhar e for capaz de enxergar, a gente vai continuar reproduzindo esses modelos excludentes, assustadores, e que são alimentados por essa cultura de limpeza social que está arraigada em nós até hoje. Então, tudo que nos incomoda, a gente exclui, coloca para debaixo do tapete, e a gente continua fingindo que não vê. Basta a gente ver todas as violações nos centros socioeducativos, nas penitenciárias. Então, assim, essa ideia, ela não é só para os manicômios, né? E nem só para os psiquiatras, nem que são os mais resistentes à reforma e à luta antimanicomial, porque o saber foi descentralizado, né? Então, ele não é mais o dono do saber. Tem outros saberes. E perder esse poder é algo para eles inimaginável, enfim. Mas eu acho que a gente, enquanto cidadão, é aprender a olhar mesmo e não fechar os olhos para as violações diárias que acontecem todos os dias debaixo do nosso nariz, e a gente só cruza a rua, passa para o outro lado para a gente não se envolver. Eu acho que é isso, né? Então a gente precisa ser capaz de fazer diferente, para a gente ter um mundo diferente. Bom, essas duas falas finais, assim como em muitos momentos do nosso encontro de hoje, me deixaram arrepiados. Eu acho que é porque, né, o Krenak fala que nós temos que nos afetar. Exatamente, que a mudança está nesse lugar de nós nos afetarmos. E eu acho que essa noite foi um convite, né, para nós militarmos e nos afetarmos. Que, por vezes, o passado só ganha uma roupagem diferente e se mantém. Esses meios, né, assim, são muito estratégicos e perversos, e eles conseguem também se atualizando, né? Eu acho que, como Daniela e Patrícia trouxeram, a gente sempre teve dificuldades com o diferente, né? Então a gente vai criando essas estratégias de higienização e de distanciamento.
E eu acho que isso que parece que às vezes é algo que tem que ficar sendo olhado pela saúde, pelo direito, pela assistência. Eu acho que Daniela e Patrícia hoje nos ensinaram que tem que ser olhado por todas e todos nós. Refere-se e diz respeita a todas e todos nós. Então, acho que queria agradecer Daniela e Patrícia. Foi, assim, uma enorme honra. Eu acho que estou acreditando ainda que a gente teve essa noite. Adoraria que a gente estivesse no presencial para que conseguíssemos, junto com você, todo mundo que está ainda nos assistindo, a estender esse nosso papo, né, em um restaurante, quem sabe, para que a gente continuasse, de fato, falando de algo tão importante, tão caro para mim pessoalmente. Encerro também agradecendo a todas e todos que participaram, fizeram excelentes perguntas, continuaram com a gente até agora. E aí eu acho que, assim, para finalizar, que eu acho que é só para amarrar, e meu coração está falando para falar isso. Uma vez eu estava dentro de infelizmente, pior ainda, de só ter, né, hospitais de custódia, ainda a gente tem alguns lugares que existem alas de tratamento psiquiátrico que são ainda piores, porque as pessoas ficam praticamente todas acometidas no mesmo espaço, em um espaço pequeno. E aí, nesse lugar que eu fui e me pediram, né, para fazer uma intervenção, eu perguntei o que era o mais desejado para essas pessoas, o que elas queriam. Fui lá conversar e perguntar. E aí, queriam a presença de defensor público para revisitarem o seu processo. E aí, enfim, a gente conseguiu articular essa visita do defensor público. E aí, a gente também fez uma iniciativa social, uma pessoa me buscou e disse que queria muito fazer essa iniciativa dentro dessa ala. E aí eu falei, tudo bem, vamos embora. Então, façamos. E aí essa pessoa, então, pediu para recitar, dentro dessa aula de transtornos psiquiátricos, uma música do Racionais MC. E aí eu queria trazer isso porque é uma música super difícil, quem conhece rap ou já ouviu falar, é uma letra bem extensa. Eu queria dizer que essa ala cantou a música inteira junto com essa pessoa que pediu para fazer essa intervenção. Depois ela contou que o irmão dela era um colega de uma das pessoas que estavam lá. Esse rapaz ficou muito emocionado quando ela se identificou que era irmã deste homem, e este homem se suicidou nessa ala de tratamento psiquiátrico. Eu estou trazendo isso para amarrar exatamente tudo que a gente conversou. Que periculosidade é essa que deixa esses corpos e que a gente diz que é essa pessoa, né? Como foi falado hoje aqui, que parece estar pagando e está conseguindo recitar uma música tão atual e tão recente. Essas pessoas não deviam estar ali, nenhuma dessas pessoas, sejam das 60 mil até a que estão, precisam estar nesses lugares. Então, que a gente não esqueça desses números, porque mais do que números, são pessoas, e mais do que pessoas, poderiam ser uma e um de nós. Se a gente não ficar muito vigilante, ainda podem. Então, agradeço, muito obrigada. Patrícia e Daniela, foi assim uma honra, um privilégio. Acho que eu vou dormir sem acreditar que isso aconteceu. Então, obrigada mais uma vez e até a próxima, que seja breve, assim. Uma ótima noite, nos cuidemos. Amei também, muito obrigada. Se a gente tivesse ao vivo, eu ia pegar o autógrafo da Daniela no meu holocausto. Eu também. Eu só pensava nisso. Ainda vamos, gente. Calma que Óbvio. A gente vai É uma hora de acabar essa pandemia. Obrigada, gente. Para mim foi uma aula também. Aprendi muito, foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, tá bom? Um beijo para todos e todas. Beijo, gente. Até logo. Obrigada.